G7 acusa os russos, que respondem convocando uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Tema central, Zaporizhia e o risco nuclear que existe no mundo. 10 vezes mais perigoso que Chernobyl. O que está rolando? A Espanha começa a adotar medidas polêmicas através do seu líder, chefe de governo Pedro Sánchez, e medidas já estão sendo tomadas pela oposição, criticando a medida de segurança energética promovida pela Espanha. Novamente, essas atitudes pró-Ucrânia, mas que comprometem a economia europeia, estão causando um certo caos, um certo clima, que favorece movimentos bem nacionalistas no continente. Na Espanha, não é diferente. Zelensky afirma que a guerra começou na Crimeia e que vai terminar na Crimeia, dando a entender que não vai aceitar nenhum tipo de acordo com os russos que não seja a devolução total e integral dos territórios ucranianos. E também os Estados Unidos, através do seu Congresso, admite, negocia, garante a venda dos mísseis Javelins para o Brasil, super importantes na guerra da Ucrânia. Paulo Guedes, em uma reunião, confirma. Na reunião ali, ó, tete a tete com representantes franceses, disse que é bom a França ficar esperta, senão o Brasil vai ignorar, porque a França está ficando irrelevante e vai tacar o foda-se, né? Se bem que eu falei o palavrão aqui. Mas enfim. Cara, se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais do que eu tô falando, sobre coisas que eu tô falando, né? Sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Acho que você já sabe, né? Sou candidato a deputado estadual, tá? E é super importante para você que me apoia ou quer saber um pouco mais sobre as minhas ideias, me acompanhe nas redes sociais, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu vou postar, a partir do início da campanha, dia 16, todos os conteúdos, meus planos, o que eu pretendo fazer, por que eu entrei e tal. Então, para você que gosta de mim, me acompanha, pessoal, que isso vai ser super importante, tá? Vou contar bastante com a sua ajuda para conseguir atingir esse objetivo, que é participar da LESP São Paulo. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, primeiro ponto importante está relacionado ao G7, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo, que emitiram uma nota oficial que vai em consonância com o que a Ucrânia diz. A Rússia está usando a Zaporizhia, que é uma região dominada pelos russos, como uma espécie de escudo nuclear. Ou seja, coloca ali bases militares, coloca, por exemplo, minas terrestres próximos de reatores, para que a Ucrânia fique com medo de fazer algum tipo de ataque, porque isso poderia causar uma reação para a Ucrânia como um todo. Para vocês terem uma noção, Zaporizhia contém hoje a maior usina nuclear da Europa. Se tivesse algum tipo de acidente, né, como aconteceu em Chernobyl, por exemplo, o desastre, a previsão é que ele seja 10 vezes maior do que rolou lá em 1986. Por isso que existe essa grande preocupação mundial. Só que os russos, eles responderam a isso. Aliás, como vem respondendo há bastante tempo. Dizem que, na verdade, não são eles que estão causando esse clima de instabilidade em Zaporizhia, mas sim os ucranianos, que não reconhecem a derrota no local e fazem constantes ataques, ignorando que existe ali uma usina nuclear. Portanto, os ucranianos estão colocando em risco aquela região. A Rússia, inclusive, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a questão. Quem está certo, quem está errado, a gente vai ter que ver claro nos próximos dias. A Ucrânia, ela demonstra grande preocupação porque diz que Zaporizhia, nesse momento, uma importante fonte de energia, vai ser utilizada para conectar a Crimeia, que é uma região conquistada lá em 2014 pelos russos frente aos ucranianos e que hoje serve como posto militar, né? Tem Sevastopol ali, por exemplo, é uma área turística, é uma área de comércio com o Mar Negro, ou seja, é um entreposto ali comercial, militar estratégico, super importante para as pretensões russas, geopolíticas e econômicas. E essa integração, segundo os ucranianos, pode colocar em risco, porque a Rússia não tem o know-how ali do funcionamento local. Beleza? Outra notícia importante está relacionada à Espanha. A Espanha, através do seu chefe de governo, Pedro Sánchez, tomou algumas medidas polêmicas, tais como ar-condicionado no verão, somente a 27 graus, não pode menos do que isso, aquecedor no inverno, somente 19 graus, não pode mais do que isso, luzes apagadas de todos os prédios públicos no período noturno, depois das 22 horas, e até transporte por trens gratuitos para fazer a população evitar o uso de carros. Se for trens de grande velocidade, o desconto pode chegar em 50%. Essas medidas valem até novembro de 2023 para a Espanha tentar reduzir o seu consumo, o seu gasto energético. A Alemanha adotou essas medidas, o Pedro Sánchez mesmo, que convocou essas medidas. Já tinha falado, por exemplo, da população não usar gravata para evitar ficar com calor e usar o ar-condicionado.
Ou seja, a Europa aparentemente está meio que num caos climático e está se preocupando porque o inverno está chegando e o consumo energético ele vai subir demais. Em compensação, a oposição já lançou até um slogan: Madrid não pode ficar no escuro, falando que isso afetaria o turismo, o setor de serviços, o setor industrial e que o Pedro Sánchez, colaborando com a guerra que vem acontecendo na Ucrânia, se metendo num problema que em tese não é seu, está prejudicando a população espanhola. Esses movimentos nacionalistas, Marine Le Pen, na Itália, por exemplo, possivelmente a primeira-ministra vai sair de uma conjuntura do Matteo Salvini com o Silvio Berlusconi. Então, esses movimentos nacionalistas, eles são crescentes no continente europeu, o que, claro, para esse governo ou mais centro ou mais esquerda, é bastante preocupante, tá bom? Galera, só rapidão, não sei se vocês estão reparando, mas a luz está apagando aos poucos, minha casa está com um problema energético, tá? Então talvez a qualidade da imagem não fique tão boa assim. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Qualquer coisa eu acendo o flash aqui. Calma aí, rapidinho. Bom, continuando aqui com a qualidade talvez não tão boa, mas dá pra gente continuar, tem a questão também do Zelensky. O Zelensky diz acerca da guerra na Ucrânia. Diz que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou na Crimeia e que a guerra vai terminar também na Crimeia. Desde o começo do conflito, o Zelensky afirma que não existe a mínima chance de um cessar-fogo com os russos caso a Rússia não negocie um acordo de devolução integral dos territórios, inclusive da Crimeia, que foi conquistada lá em 2014. Tá? Isso vem no momento ali em que a Crimeia ela acabou de ser atacada, acabou de ter explosões acontecendo ali no território, e a gente não sabe exatamente quem foram os responsáveis por esses ataques. A Rússia diz que não tem nenhum tipo de ligação com os ucranianos, que foi algum tipo de acidente que eles estão averiguando. A Ucrânia alega também, de maneira oficial, que não tem nenhum tipo de relação, mas o Washington Post, que é uma mídia americana, diz que conversou com os ucranianos de alta patente do serviço militar e que eles garantem. A Ucrânia fez um boicote à agência local e isso tem total responsabilidade pelo que vem acontecendo na Ucrânia. Se de fato se consolidar, cara, com certeza isso vai ser um motivo de retaliação da Rússia, claro, muito mais forte. Duvido que o Zelensky não queira fechar algum tipo de acordo no futuro, hein? O que você pensa? Temos notícias também importantes relacionadas à venda dos mísseis Javelins. Para quem não sabe, esses mísseis Javelins eles foram vendidos pelos Estados Unidos aos ucranianos e eles são mísseis antitanques. Foi muito importante durante a guerra, né, ainda está acontecendo, mas para tentar conter o avanço dos tanques russos no território ucraniano. Tá? São mísseis superpotentes. O Brasil ele tinha anunciado que queria comprar cerca de mais ou menos 220 mísseis desse tipo no finalzinho do governo Trump, que aparentemente tinha aprovado essa compra. Essa compra vai sair aparentemente no valor de aproximadamente 74 milhões de dólares. Só que toda a compra, principalmente de artefato militar, feita por parte, né, no sentido dos Estados Unidos vender, se é superior a 14 milhões de dólares, ele tem que ser autorizado pelo Congresso americano. E que, de fato, é o que o Congresso americano fez, ao contrário do que a agência Reuters tinha garantido. Segundo a Reuters, o governo americano não queria vender esse tipo de armamento ao Brasil, porque alegava que o Brasil não está numa situação como existe entre Rússia e Ucrânia, ou seja, não tem que se defender de nenhum tanque nesse momento, e que uma venda nesse momento, segundo os Estados Unidos, poderia colocar em risco a própria democracia no Brasil. Porque o que eles alegam? Que, na verdade, o Brasil poderia estar usando esses mísseis para outros fins. Eu, particularmente, Ricardo, não vejo como que, sei lá, o governo poderia fazer isso para impedir a democracia. Vai tacar mísseis javelins, mísseis antitanque na população que protestar? Cara, de verdade, não sei, tá? Mas a Reuters garantiu que o Congresso americano, principalmente o democrata, não queria vender esse tipo de armamento ao Brasil porque existe um risco de ruptura institucional. Hoje, esses mísseis eles foram garantidos, ainda tem que passar por algumas tramitações no Senado, na Câmara e tal, mas a garantia de possível venda está feita ao Brasil. Falando em relações geopolíticas e econômicas internacionais, galera, perdoa aqui a escuridão, tá? Mas desculpa, eu já tentei gravar 30 vezes esse vídeo, não deu certo, apagou de novo, mas vamos assim mesmo, espero que vocês não se importem, tá? Que está relacionado ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes hoje, ele participou de como se fosse uma entrevista, né? E deu uma declaração falando que os franceses vieram conversar pessoalmente com ele. E ele conversou acerca de dois assuntos. A entrada do Brasil na OCDE e a entrada do Brasil, na verdade do Mercosul como um todo, no acordo Mercosul-União Europeia. O Paulo Guedes garantiu que a França fez
graves críticas à maneira como o Brasil gerencia e cuida da Amazônia. Segundo Paulo Guedes, ele respondeu da seguinte maneira: por que vocês estão falando assim comigo? Vocês não conseguiram cuidar nem da Catedral de Notre Dame de vocês. E vem falar da minha Amazônia, tá? Garantiu também que o intercâmbio entre Brasil e França no início dos anos 2000 era de mais ou menos 2 bilhões de dólares, assim como também era o da China. Hoje, passados cerca de 20 anos depois, o intercâmbio entre os dois países, França e Brasil, está em 7 bilhões de dólares e que entre Brasil e China está em 120 bilhões de dólares. Ou seja, segundo palavras do Paulo Guedes, a França está ficando irrelevante para o Brasil nesse momento. E que se a França continuar exigindo muitas coisas do Brasil para entrar na OCDE, para entrar no acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil vai estar com o FO da C, né? E vai ignorar os franceses, já que o mercado deles é irrelevante, tá? Claro, pessoal, ele está falando no momento, né, mais acalorado e tal, e ele tem certa razão, mas sabe também que não é bem assim. A União Europeia, pô, galera, é super importante para o Brasil. Não é qualquer mercadinho, não é, sei lá, Tailândia, né? Em relação, nada contra a Tailândia, claro. E é claro que outros parceiros, China, Índia, a Rússia, que se tornou a nossa quinta maior parceira, Estados Unidos mesmo, né? Argentina, enfim, são parceiros muito mais importantes que a França, por exemplo. Mas não é um mercado desprezível. E a gente sabe também que essas críticas que são feitas por parte da França têm muito a ver com divergências políticas e, claro, tem muito a ver também com hipocrisia dos franceses. Por que os franceses não querem fechar o acordo com o Brasil? Ah, é porque o Brasil ele não cuida dos seus indígenas, é porque desmata a Amazônia. Cara, convenhamos, né? Os franceses, alemães, não ligam em pagar centavos por hora para a galera ficar produzindo tênis no Sudeste Asiático. Mas agora, com a exploração dos indígenas, não, aí os franceses são super preocupados. Com a Amazônia, nossa, que preocupação que eles têm. É claro que é hipocrisia. O mercado brasileiro, principalmente agrícola, agropecuário, ele é extremamente mais produtivo que o mercado francês. Então, se o nosso produto entrasse na União Europeia sem nenhum tipo de imposto, principalmente para a França, que é como se fosse o celeiro agrícola da Europa, a gente prejudicaria muito os agropecuaristas franceses. Então a França vai lá e tenta arranjar algum tipo de desculpa. Ó, Brasil, não posso comprar a sua soja porque você desmata a Amazônia, eu não posso comprar a sua cana porque você, enfim, né? E assim vai. O geopolítica é o mundo da hipocrisia. Claro que isso não anula também algumas atitudes relacionadas ao meio ambiente e à sociedade do Brasil. A gente teve desmatamento recorde da Amazônia em abril, por exemplo, e outras questões. Mas não acho, claro, que os franceses estão tão interessados nisso. E perceba a importância dessa bipolaridade entre aspas, China e Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Nesse momento, o Brasil pode se dar o luxo de falar um pouco mais grosso com a França, porque a gente sabe que tem a China e a Rússia do outro lado. A gente sabe que a União Europeia, embora seja sim um mercado importante, o Brasil não quer romper com a União Europeia, tá? Esteja bem claro isso, mas tem uma certa salvaguarda, que são os países asiáticos. Ou seja, o Brasil está tentando fazer o meio-campo ali geopolítico. França, ó, se você não me agradar, se ficar me enchendo a paciência, eu vou para esse lado. A Arábia Saudita está fazendo isso, a Turquia está fazendo isso, a Índia está fazendo isso. São países que são importantes para esses dois lados. Então, geopoliticamente falando, tá certo o governo nesse momento. E você, Gary, o que você pensa? Tem que mandar a França, né? Vamos tacar o foda C. Falei palavrão de novo, né? Para os franceses ou não? Tentar fazer algum tipo de acordo. Deixa aí nos comentários. A luz voltou um pouquinho, né? Para quem conseguiu aguentar até o final. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Peço perdão pela falta de qualidade da imagem. Me segue lá no Instagram, super importante. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.